Conforme dito, meus irmãos, nós vamos, nesta noite, fazer a exposição dos últimos versículos do livro do profeta Ageu. Então, peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura dos versos de 20 a 23, os últimos versículos deste livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos de 20 até o 23. A palavra do nosso Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar. Pai bondoso e amado, mais uma vez estamos diante de Ti e suplicamos que o Senhor nos instrua nessa noite. Instrui o Teu povo, ó Deus, para que nestas últimas palavras ditas pelo Teu servo Ageu, a Zorobabel, nós também sejamos edificados. Afinal, a Tua palavra permanece, ela é viva e eficaz, e não cai dela nem um tio, nenhuma vírgula, absolutamente nada nela escrito, ó Deus, deixa de ser proveitoso para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a educação na justiça, a fim de que sejamos habilitados para a boa obra que o Senhor requer de nós. Nos ajuda, ó Deus, nessa noite, nos instrui, em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei e Salvador. Amém. Meus queridos, nós começamos esta exposição aqui do livro de Ageu no dia 2 de fevereiro desse ano. Praticamente um ano, né? Para a gente fazer a exposição de um livro pequeno, mas aprove ao Senhor dessa forma. E nós estamos encerrando hoje essa exposição, e todos os sermões eu utilizei o termo caminhando. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós fizemos esta caminhada, e assim eu quis chamar essa série de sermões. E essa caminhada começou entre casas e ruínas, e ali nós vimos no primeiro sermão como a negligência do povo foi terrível para aqueles que já estavam em uma situação terrível após a volta do cativeiro. No segundo sermão, nós vimos uma caminhada entre aqueles que atenderam à voz do profeta, a repreensão do profeta, temeram e assim trabalharam na obra, no templo, na casa do Senhor. Depois, na nossa terceira exposição, nós caminhamos e contemplamos, pela fé, juntamente com o profeta, a glória daquele segundo templo, se é assim que nós podemos dizer, que estava sendo reconstruído. E nós vimos que esta glória estava relacionada com algo, um aspecto futuro, escatológico, que certamente nós retornaremos a falar dele nesta noite. E no último sermão, quarto e último sermão que nós expusemos aqui, nós aprendemos a caminhar em santidade e desfrutar da bênção de Deus. Embora este último sermão que faço hoje tenha sido dividido do anterior, o texto nos diz que a palavra do Senhor veio uma segunda vez ao profeta Ageu, como diz aí no versículo 20, ao 24º dia do mês, ou seja, no mesmo dia em que Ageu proferiu aquele outro sermão, em que recebeu a palavra do Senhor e falou aos sacerdotes a respeito da santidade, a respeito de como o mal ele é mais comunicável do que o bem, e convocou ao povo à santidade. Neste mesmo dia, a palavra do Senhor vem agora novamente ao profeta Ageu. Só que desta vez ela não é dirigida a Zorobabel e a Josué e a Josadaque, como é utilizado aí no termo na palavra do Senhor, Josué, filho de Josadaque, mas ela é diretamente falada a Zorobabel, e apenas a Zorobabel. É como se o profeta Ageu, depois de falar os demais sermões, a mando do próprio Deus, dissesse: vem aqui, Zorobabel, agora eu quero conversar só com você em particular. É um sermão que é dirigido a Zorobabel.
Em primeiro lugar, nessa noite, eu quero meditar com os irmãos, nós veremos quem é de fato Zorobabel. Foi de propósito que nós deixamos para explicar um pouco mais a respeito deste homem neste último sermão. Logo em seguida, nós veremos o que é dito por Ageu a este homem, o que é dito a Zorobabel, e quais as conexões daquilo que é dito com o passado do povo de Deus, com a história do povo de Deus. Em terceiro lugar, nós veremos quais as implicações, o que é que esta profecia tem a ver com os nossos dias, com os dias futuros a Zorobabel e também com os dias que ainda nos aguardam. Nós veremos isso. Em primeiro lugar, veremos quem é Zorobabel. E o verso de número 20 e 21 diz a palavra do Senhor aí, veio segunda vez a Ageu e diz, fala a Zorobabel. A mensagem é dirigida a esse homem. O versículo também já identifica, assim como outros que nós lemos, que ele era governador de Judá. Para entendermos um pouco mais aí, nós vamos voltar lá em 1 Crônicas, no capítulo 3, livro de 1 Crônicas, no capítulo 3, versículos de 16 a 19. A palavra do Senhor nos diz, os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias, os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, que é o mesmo Salatiel que nós temos aí, assim como também os irmãos podem encontrar, ao invés de Jeconias, alguma referência a Joaquim, que é o filho de Jeoaquim. Eu e o presbítero Alexandre, a gente teve uma época na classe da UPA que a gente também se perdeu nesse monte de nomes, e ainda tem mais um detalhe que depois eu vou pontuar, mas continuemos. Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. Certamente você não vai olhar muitos nomes aí para colocar nos seus filhos, as irmãs grávidas principalmente. Mas nós temos aí uma coisa interessante, nós temos aí uma genealogia, e esta genealogia refere-se ao rei Salomão, filho de Davi. Então nós temos aqui uma informação de que Zorobabel não era apenas um governador ali naquele momento, o governador daquela província da Judéia, ali em Judá, mas ele era um descendente real. Ele era alguém com sangue real correndo nas suas veias. Ele é um descendente do rei Davi, um descendente do rei Salomão. De modo que Zorobabel está também relacionado com o cumprimento daquela promessa que é feita a Davi. E nós temos ela lá no capítulo 7, verso 18 de 2 Crônicas, que diz, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. E embora Zorobabel não esteja aí assentado num trono e sendo aquele que é o rei de Judá naquele momento, até porque não havia sobrado muita coisa da nação depois do cativeiro, ele está ali e ele representa a continuação, a continuidade da genealogia do rei Davi. Esta porção, então, que nós lemos aqui no livro de Crônicas, estas duas porções, já nos faz entender e ampliar um pouco o nosso conhecimento a respeito deste homem, chamado Zorobabel. Mesmo numa situação tão desastrosa como foi o exílio, como foi o cativeiro, a aliança que Deus selou com Davi, ela é novamente trazida à tona. Afinal, o herdeiro do trono ainda estava vivo. E enquanto tem alguém da linhagem real vivo, os súditos ainda alimentam alguma esperança. Os súditos leais, certamente. Então, Zorobabel representa esta linhagem e a certeza de que Deus, mesmo lançando sobre o seu povo as maldições, por causa da quebra da aliança feita pelos seus pais, certamente Deus jamais quebrará a sua aliança. Deus jamais voltará atrás nas suas promessas. E talvez nós também não conheçamos muito bem a história de Zorobabel. É um período em que nós só temos registro nos livros proféticos e de fato, temos um livro com registros um pouco reduzidos, não é como o profeta Isaías ou Jeremias, por exemplo, que nós temos uma história maior. Mas Zorobabel, ele era muito honrado pelas gerações posteriores de Israel. Inclusive, nós não utilizamos aqui como base para a exposição, mas podemos utilizar como consulta histórica o livro de Eclesiástico, um livro apócrifo, no capítulo 49, menciona Zorobabel. Ele é honrado, assim como Josué, o filho de Josadaque, que era o sacerdote ali,
e recebeu também as profecias de Ageu. Este homem, Zorobabel, ele é honrado por ter reconstruído o templo, e aquele templo, conforme a própria profecia do profeta Ageu diz aqui, ele estava destinado a uma glória excepcional, a uma glória diferente, por causa, certamente, daquilo que aconteceria nos tempos futuros. Até hoje também Zorobabel é mencionado em uma das festividades judaicas, o Hanukkah, e há um hino que eles cantam, e uma parte do hino diz: eu quase morri, quando o fim, trazido por Babilônia, se aproximou. Através de Zorobabel, eu fui salvo depois de 70 anos. Então, embora nós, cristãos, e nós que vivemos aqui, conheçamos muito mais a história de Moisés, de Davi, de Abraão, o nome Zorobabel não é um nome estranho no meio do povo judaico. O nome Zorobabel tem uma importância muito grande, e certamente há fatos históricos que apontam para isso. E certamente ele teve um papel fundamental na reconstrução do templo. Veja que todas as profecias que são ditas aqui, exceto aquela que Ageu se dirige aos sacerdotes, elas apontam para Zorobabel. Zorobabel é o líder, de uma certa forma, daquele povo, ele está ali como um representante. Ele era um dos homens que liderava a reconstrução do templo. E quando nós falamos de alguém da descendência de Davi, reconstruindo ou construindo um templo, certamente isso tinha um significado grandioso para o povo de Israel. Afinal, foi Davi. Davi planejou, Davi desejou, e o seu filho, Salomão, o rei, construiu aquele templo. Então, as pessoas iam juntando as peças. Zorobabel, descendente de Davi, trabalhando na reconstrução do templo. Isso certamente traria algum significado para aquele povo, de modo que, sobre os ombros de Zorobabel, repousava muita expectativa do povo daquela nação após a volta do cativeiro. Porém, meus queridos, se nós olharmos um pouquinho mais adiante no Novo Testamento, nós também temos uma referência a este homem chamado Zorobabel. Veja o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 12 e 13, falando justamente a respeito do exílio da Babilônia, aí na genealogia de Jesus Cristo. O texto diz: depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, e a história continua, e lá no versículo de número 16 nós temos: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, este homem do qual nós fizemos algumas explanações e estudamos a respeito da vida dele e do trabalho dele na reconstrução do templo, o nome dele está incluído na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um descendente de Davi, e ele é alguém que faz parte da geração santa até o nascimento do Messias. Então, desse registro, meus queridos, no Novo Testamento, nós já podemos entender que Zorobabel, este homem, tem um significado muito maior do que simplesmente um homem comum. Não é sem razão que ele é mencionado várias vezes aqui no livro de Ageu. Não é sem razão que o nome dele é mencionado também no livro de Zacarias, um profeta contemporâneo de Ageu. E não é sem razão que ele é mencionado aqui na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse, pesava sobre os ombros dele uma responsabilidade muito grande. Afinal, a nação estava arrasada. Nem poderíamos dizer que havia de fato ali uma nação inteira. Depois do cativeiro, depois de destruição, depois do templo arrasado, depois de secas, e como nós vimos aqui no capítulo de número 1, quando fizemos a exposição, a terra não dava chuva, a colheita não vingava. Havia sobre os ombros de Zorobabel uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande. E é justamente sobre isso, depois de entendermos quem é este homem, que nós veremos o que é dito a Zorobabel. O que o profeta Ageu comunica a este homem, sabendo da responsabilidade que ele tem e sabendo que ele é um descendente de Davi. Logo de início, quando o profeta fala com Zorobabel, eu quero que você veja o final do versículo 21, verso 21, isso, fala Zorobabel, governador de Judá. E o profeta Ageu já chega chegando, a mão de Deus, já chega dizendo: farei abalar o céu e a terra.
Então, quando começa a falar com Zorobabel, a palavra já chega firme. Farei abalar o céu e a terra. O verso 22 diz: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros, um pela espada do outro. Então, nós vemos que esta expressão que temos aqui no versículo de número 21, farei abalar o céu e a terra, é também uma repetição daquilo que nós já vimos no capítulo de número 2, no versículo 6. Veja que no verso 6 do capítulo 2 de Ageu está escrito assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. O verso 7 continua dizendo: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Então agora nós temos uma conexão entre aquilo que foi dito pelo profeta Ageu anteriormente e a glória daquele templo que estaria sendo reconstruído, uma glória futura que viria, e esta pessoa que recebe agora esta mensagem do profeta Ageu, este homem chamado Zorobabel. É dito a ele que, por Deus, que Deus abalaria o céu e a terra, e certamente esta é uma linguagem profética. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para o contexto aqui, nós entendemos que esse sermão que fizemos no capítulo 2 a respeito da glória futura que viria em virtude daquele templo, e não apenas em virtude dele, mas daquilo que nós também veremos hoje, o povo olhava para aquela situação da reconstrução do templo e houve uma divisão entre o povo, entre aqueles aos quais Zorobabel liderava. Alguns choravam, porque olhavam para aquele templo e se lembravam do anterior, e diziam: isso aí não é como nada, perto daquilo que a gente já viu. É como se de repente aqui a gente não pudesse se reunir mais aqui na igreja, a gente se assentasse debaixo de uma árvore e as folhas ainda fossem bem poucas, e o sol bastante quente no culto da manhã, e a gente, esse lugar aqui não é nada perto daquele templo que a gente tinha lá. E essa comparação ainda é bem limitada, porque o templo havia sido destruído. E do outro lado haviam aqueles que estavam animados, que colocavam a expectativa sobre os ombros de Zorobabel, afinal ele era descendente de Davi, ele era descendente do homem que havia planejado, e ele era descendente de Salomão, aquele que havia construído aquele templo com toda a pompa e toda a glória, de modo, meus irmãos, que sobre Zorobabel pesa uma grande responsabilidade. De um lado, uns estão insatisfeitos, do outro, as expectativas são muito altas. E aí vem a palavra do Senhor a este homem, esta palavra é dita a este homem, que poderia muito bem ser um herdeiro do trono de Davi, em circunstâncias normais, caso não tivesse ali aquele exílio que destruiu aquela nação. E pode parecer estranho, né? Deus começar a falar com o homem e já começar dizendo assim: farei abalar o céu e a terra. Já pensou? Você vai falar com alguém e já começa nesses termos. Mas não era tão estranho para Zorobabel. Pode parecer estranho para nós aqui, olhando o nosso contexto. As crianças talvez até achem estranho, né? Começar a falar com alguém e já dizer: vou abalar o céu e a terra. Um negócio estranho, né, crianças? Mas não é assim com Zorobabel. Afinal, Zorobabel, ele passou um tempo no cativeiro e eles retornaram, justamente porque os reinos da terra, eles caem. Reinos se levantam e outros caem. E Zorobabel sabia muito bem disso. Afinal, o reino da Babilônia estava ruído por causa do reino persa. E nós sabemos que é assim entre os reinos dos homens. Quando um reino humano começa a ruir, o mundo se agita. O caos está preparado. Basta ver ano de eleição, né? Apenas o ano de eleição para presidente, tudo muda. As eleições dos Estados Unidos, todos os olhos estão ali. Porque se sobrar alguma brechinha de poder, os homens vão como animais para devorar. E é assim que nós olhamos para esse contexto aqui. Zorobabel sabia que quando reinos caem, quando reinos se levantem, é como se a terra fosse abalada. Mas não é apenas isso que significa o farei abalar a terra e o céu. Zorobabel ele está sendo convocado aqui a ver pela fé um futuro glorioso para o povo de Deus. E se nós olharmos ali ao redor, as nações, o modo como estava estabelecido ali, o povo tinha uma certa razão humana de olhar para
a nação de Judá, aquele resto de nação, e ficar desanimado. Nós também estaríamos, meus irmãos. Afinal, nações poderosas estavam ao redor, e eles sequer conseguiam reconstruir o templo. Eles sequer tinham recursos para comer bem, viver bem. Essa era a realidade daquele povo depois da volta do cativeiro. E aí vem agora o Senhor dizendo: eu farei abalar o céu e a terra. Ele diz isso a Zorobabel. Este abalar da terra e do céu apontam para o poder de Deus. O poder desse Deus que ele é capaz de derrubar qualquer governo, qualquer nação, qualquer poder constituído pelos homens e transtornar a terra. É o Deus poderoso que está falando aqui com Zorobabel. É isso que está sendo dito. É Deus quem fará este abalo. Não será Zorobabel, não será a nação ou aquele resto de nação, os que restaram do cativeiro. Mas este abalo tem o objetivo claro de mostrar ao mundo o governo soberano, absoluto de Deus. No nosso primeiro sermão, nós também falamos aqui a respeito de uma expressão que aparece 14 vezes neste livro. A expressão Senhor dos Exércitos. E é este Senhor dos Exércitos que está falando aqui. No verso 23, diz assim: naquele dia diz o Senhor dos Exércitos. Começa falando o Senhor dos Exércitos, e o verso 23 também conclui, o livro termina com esta expressão: diz o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que está falando aqui com Zorobabel por meio do profeta Ageu. Ele está falando aqui de um contexto escatológico, certamente, mas também de um contexto militar. Afinal, o Senhor dos Exércitos é aquele que guerreia em favor do seu povo, que luta pelo seu povo. E quando nós olhamos a queda das nações, como eu disse aqui, as nações vizinhas começam a buscar aquele poder que ruiu, alguém quer tomar. E assim a história das nações, dos impérios, ao longo dos séculos. É dessa forma. E a terra treme. Se nós olharmos economicamente falando, a queda de uma nação pequena, muitas vezes, já traz um impacto enorme no mundo. O mundo se abala. Uma guerra entre duas nações, o mundo inteiro fica de olho, porque atrapalha a vida de todos. Imagine quando o Senhor diz isso aqui a Zorobabel, que abalará o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações. É o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que vai fazer estas coisas. Ele governa tanto o exército dos céus, as estrelas, os anjos, quanto os exércitos da terra. Ele levanta os reinos, abate os reinos. Foi Ele mesmo quem levantou os reinos para levar o seu povo cativo. Foi Ele mesmo quem levantou outro reino para destruir aquele reino anterior e fazer com que o seu nome, do Senhor dos Exércitos, ficasse conhecido sobre toda a terra. Zorobabel certamente via a responsabilidade sobre os seus ombros e tremia. Mas aí vem o Senhor dos Exércitos e diz que ele deve olhar para o Senhor dos Exércitos, olhar para Ele. Como que aquela obra que eles estavam fazendo poderia ser mais gloriosa? Como que Zorobabel poderia, como líder daquela nação, de alguma forma conduzir aquele povo numa situação humanamente impossível? Como ele poderia ter condições de ficar de pé e manter aquele povo de pé como líder? Pois bem, esta mensagem que é dita a Zorobabel tem esta finalidade. Isto certamente ocorreria num tempo futuro. Porque quando Deus se move, meus queridos, em defesa do seu povo, nada poderá impedir o seu agir. Absolutamente nada. O descendente de Davi, aquele rei amado, o grande rei da nação, ouviu da boca do próprio Deus que a promessa feita a Davi se cumpriria. A promessa feita a Davi certamente se cumpriria. As palavras que são ditas aqui, meus queridos, elas trazem de volta esta aliança. E quem garante esta aliança é aquele que não pode ser vencido, o Senhor dos Exércitos, é o nome dele. E quando Deus fala com Jó, se nós observarmos lá no capítulo 38, a parte B do versículo 13, e o convence Jó ali da sua ignorância, Deus diz que ele sacode
da terra os perversos. De modo que para o povo de Deus, este abalar da terra, esse abalar do céu, embora seja um sinal de juízo, o povo de Deus descansa, pois o Senhor faz isso. Mas Ele faz isso para sacudir da terra os perversos. É justamente nesse contexto de libertação do povo que Zorobabel se encaixa aqui. Aquele povo havia saído do cativeiro e estas palavras foram ditas. No livro de 2 Samuel, no capítulo 22, nós vemos, já que mencionamos aqui Davi, um cântico de Davi louvando a Deus. E nos lembra muito bem estas palavras ditas aqui pelo profeta Ageu. 2 Samuel, capítulo 22, no verso 7, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Verso 8, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Livrou-me do forte inimigo, verso 18, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Quando fala a respeito do juízo de Deus sobre as nações inimigas, o profeta Joel, outro profeta enviado por Deus, traz esperança para o povo. No capítulo 3, no verso 16, diz assim: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E aqui nós vemos o profeta Ageu falando a Zorobabel: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, verso 21, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. E nós nos lembramos também de outro momento de libertação, outro momento de vitória do povo de Deus, quando o povo saiu do Egito. Em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 1, diz que Moisés entoou um cântico. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Quando Gideão, também usado pelo Senhor com seus 300 homens, libertou Israel da mão dos midianitas, da opressão dos midianitas, o escritor sagrado registra em Juízes 7:22, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá. De modo, meus irmãos, que nós temos aqui a convicção e a repetição de que Deus é o Deus que luta as batalhas pelo seu povo. Tudo que é dito aqui por Ageu a Zorobabel nada mais é do que uma repetição daquilo que o Senhor fala ao longo da história, falou com os seus pais, com aqueles que vieram antes dele. O Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas, é aquele que fala com Zorobabel. O fato de Judá ser pequeno e indefeso não fazia nenhuma diferença. O fato deles terem retornado do cativo, de não terem recursos, não fazia nenhuma diferença, pois quando o Senhor dos exércitos diz: eu destruirei, certamente ele agirá. Quando o Senhor dos exércitos faz isso, Judá não precisaria lutar. O seu povo não precisa lutar, afinal a boca do Senhor dos exércitos é quem diz. E o Senhor dos exércitos é certamente invencível. É o mesmo Deus que havia libertado o povo do Egito, libertado o povo da mão, da opressão dos midianitas. É o mesmo Deus que fala agora com Zorobabel: eu destruirei. Certamente a convocação que é feita aqui deveria produzir em Zorobabel, como um príncipe daquele povo, como um líder daquele povo, por assim dizer, do mesmo modo que Davi disse no Salmo 20, no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Isso é dito a Zorobabel. E eu fiz essa conexão com outros fatos históricos da história do povo de Deus, justamente porque Zorobabel também é tratado aqui como alguém especial. Veja que o verso número 23 diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, tomar-te-ei. É uma expressão que aponta para uma escolha especial. Do mesmo modo como o Senhor tomou a Davi, que pastoreava nos campos,
Do mesmo modo como o Senhor também falou a Davi, que era um servo dele, servo meu servo Davi, também é dito aqui: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. Essas expressões, meus queridos, estão alinhadas com aquilo que nós lemos nesta noite, no Salmo de número 78, a partir do verso 68. Deus escolheu a tribo de Judá, Deus escolheu o Monte Sião, escolheu a Davi, Deus tem escolhido homens para cumprirem os seus propósitos, e aqui está um deles. Cumprir os propósitos de Deus no tempo e na história. E também é dito aqui, diz o Senhor, final do versículo 23, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Então esse verso 23 trata Zorobabel com todo o amor, de modo que ele foi tomado pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor, ele é um servo do Senhor. Expressões que são ditas a Davi e que também são ditas a alguém no futuro, aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi escolhido pelo Pai certamente, servo sofredor, servo fiel. Em Jeremias, no capítulo 22, no versículo 24, nós temos um outro texto que nós podemos fazer conexão com aquilo que nós lemos aqui. Quando o texto fala a respeito de Zorobabel e diz que o Senhor fará dele um anel de selar, e te farei como um anel de selar. Em Jeremias, no capítulo 22, no versículo 24, nós temos uma profecia dita por aquele profeta. E diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, esse Jeconias, ou Joaquim, para a gente traduzir um pouquinho, o que era filho de Jeoaquim, é o avô de Zorobabel. Ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Então veja que o que é dito aqui a Ageu é como se estivesse anulando aquilo que fora dito pelo profeta Jeremias. É como se uma sentença que fosse proferida por Deus contra o avô de Zorobabel, agora ela fosse anulada nele, em Zorobabel. Zorobabel, ele será como um anel de selar, porque o Senhor o escolheu diferentemente daquilo que nós lemos aí no texto do profeta Jeremias. A sentença foi anulada. Zorobabel é como o anel de selar, e os irmãos, trazendo um dado importante aqui, o anel de selar tinha essa importância. Por que era de fato um anel? Por que aquela marca real daquele rei, daquela autoridade, ela estava ali no anel? Justamente ele colocava no dedo, alguns penduravam também no pescoço este selo, para que não fosse arrancado facilmente. Afinal, era como se fosse algo que autenticasse hoje. Hoje nós estamos acostumados com assinatura digital, né? Assinatura digital, QR Code, inteligência artificial, mas naquela época tinha uma marca no anel ou em algum outro objeto que garantia que aquela informação, aquela carta, ela era selada com esta marca, de modo que usava-se no dedo, até porque não poderia deixar em qualquer lugar, ia virar confusão. É igual a nossa senha, né? Guardadas as devidas proporções, igual às nossas senhas. Mas veja que agora Zorobabel, ele é tratado como precioso, como escolhido, diferente daquilo que fora dito ao seu avô. Então, meus queridos, nós já vimos até aqui quem é Zorobabel. Nós vimos aquilo que foi dito para ele. Foi dito a ele que seria abalado o céu e a terra, que as nações e os reinos das nações seriam abalados, seriam destruídos. Foi dito a Zorobabel que ele era escolhido, que ele era precioso, que Deus o tomaria e faria dele um anel de selar. Mas quais são as implicações, meus queridos, destas coisas que nós temos meditado nesta noite? Certamente, meus queridos, após ouvir falar estas palavras, Ageu e Zorobabel devem ter se enchido de alegria. Afinal, geralmente, quando nós olhamos a parte final das profecias, nós temos também esse sentimento de alegria, de esperança, pois Deus costuma, através dos seus profetas, ao final das sentenças proferidas, também proferir as bênçãos da obediência. E estas bênçãos estão aqui, esta esperança está sendo colocada aqui.
Outro profeta que viveu no tempo de Ageu, Zacarias, no capítulo 4, você pode conferir, versículos de 6 a 10, a parte A, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Certamente, meus queridos, tanto Ageu, quanto Zorobabel, quanto o profeta Zacarias, eles tinham estas expectativas com relação a como Deus agiria ao longo da história. Depois de ouvir estas coisas, quais as implicações práticas isso teria? Mas, na verdade, meus irmãos, o tempo foi passando. E se nós olharmos até na própria Escritura, depois que o templo é reconstruído, Zorobabel também sai de cena. Zorobabel também morreu. O tempo foi passando e certamente aquela grande expectativa de que, quem sabe, seria Zorobabel aquele que restauraria o reino, o grande reino de Davi, o reino de Salomão. Essa expectativa, num certo sentido, ela foi frustrada, porque mesmo liderando o povo, e mesmo aquele povo, sob a liderança destes homens e dos seus descendentes, organizassem levantes e revoltas contra o próprio reino persa, a expectativa do cumprimento definitivo desta promessa, de um cumprimento total, foi adiada e foi transferida para os descendentes de Zorobabel. E um destes descendentes, certamente, nós sabemos quem é. Pois este, de fato e de verdade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sim é o herdeiro do trono de Davi, filho de Davi. Na verdade, Davi, Zorobabel, todos os outros líderes que se destacaram na história do povo de Deus foram escolhidos com um propósito muito mais glorioso: apontar para a libertação definitiva e para a vinda do verdadeiro rei. O verdadeiro rei, o rei eterno, imortal, cujo poder abalaria os céus e a terra, abalaria todos os reinos da terra, ao mesmo tempo em que este reino poderoso jamais seria abalado ou removido. Não há dúvida, meus queridos, que as palavras ditas aqui a Zorobabel têm o seu cumprimento em Cristo. Davi, Moisés, Zorobabel, tantos outros nomes que nós lemos na Escritura, foram escolhidos por Deus, certamente, mas Cristo muito mais. Ele é o Filho amado. O Salmo de número 2 diz que ele é o Filho a quem Deus constituiu rei. É o Filho, ele é eternamente gerado do Pai, como os nossos símbolos de fé acertadamente registram. É contra Cristo que os reis da terra se levantam. Não é meramente contra o povo de Deus, não é meramente contra aqueles a quem Zorobabel estava liderando ali, não era contra aqueles a quem Davi liderou ou Moisés liderou, mas certamente os reis da terra, os reinos da terra se levantam contra Jesus Cristo. Afinal, ele é o rei, ele é o Todo-Poderoso. E este abalo dos céus e da terra está diretamente relacionado com a vinda deste reino. Este reino que, quando viesse, este reino que, quando fosse implantado, abalaria todos os reinos da terra. Afinal, não há outro reino tão poderoso, porque não há outro rei tão poderoso. Meus queridos, se Zorobabel, a expectativa que foi depositada sobre ele foi frustrada, a expectativa depositada sobre os ombros de Jesus Cristo não foi frustrada. Afinal, o rei dos judeus foi morto numa cruz, certamente, mas ele não permaneceu no túmulo. A esperança não morreu. Muito pelo contrário, ela ressurgiu ao terceiro dia, e a Escritura nos diz que este rei está sentado à destra de Deus, o Pai, e reina eternamente. A palavra do Senhor nos diz
que ele é de fato escolhido antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho amado em quem Deus tem todo o prazer, se alegra nele. Se nós vemos aqui no texto, Ageu falando a respeito de Zorobabel, as palavras de Deus como sendo alguém escolhido, alguém querido, alguém amado, como o anel de selar, muito mais glorioso, muito mais é dito a respeito de Cristo Jesus. E veja o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 51, 52 e também no versículo 54. O abalar dos céus e da terra. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus, o nosso Rei, morreu, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, está no verso 54, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. As promessas feitas aqui a Zorobabel, meus queridos, elas têm o seu cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Nele o escrito de dívida e de condenação, a sentença proferida, semelhante àquela que foi proferida contra o avô de Zorobabel. Havia também uma sentença escrita contra nós, que pesava contra nós, e nós jamais poderíamos pagar aquela dívida, mas esta sentença é cancelada na cruz do Calvário pelo descendente de Davi, um descendente de Zorobabel, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e nele nós somos libertos da escravidão do pecado, nele nós somos trazidos de volta e de uma vez por todas para o reino do seu amor, e ninguém mais poderá nos arrancar de lá, ninguém mais, porque a obra de Cristo foi completa, cabal. Ele ressurgiu ao terceiro dia para nos garantir a vitória. Meus queridos, e há dois termos que nós encontramos muito nos livros proféticos, na Escritura, que fala a respeito nos últimos dias e também fala a respeito daquele dia. E esse texto de Ageu também tem essa expressão, naquele dia, embora ela não esteja diretamente relacionada, aqui está falando diretamente a Zorobabel, mas ela nos traz à memória a expectativa de que nós ainda temos, meus irmãos. Embora Cristo já tenha vindo, embora nós já estejamos vivendo aqui os últimos dias, conforme as profecias, e nós entendemos que os últimos dias é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós ainda temos uma esperança para nos agarrarmos. Nós ainda temos, assim como a palavra é dita aqui a Zorobabel, também o Senhor fala conosco nessa noite que ainda há uma promessa viva que aponta para o descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi, alguém, o rei, que virá. Ele virá outra vez. Ele mesmo prometeu. O livro de Apocalipse, outro livro profético, quando é dado pelo Espírito do nosso Deus ao apóstolo João, ele foi escrito para confortar os crentes em momentos de grandes perseguições e adversidades, e neste livro nós temos, meus irmãos, muitas promessas, e a promessa maravilhosa para nós que vivemos aqui nestes últimos dias. A promessa maravilhosa que nós temos é de que a vitória definitiva de Cristo com o seu exército celestial virá. E nós devemos nos animar. Apocalipse, no capítulo 19, do verso 11 a 16, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras brancas de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma afiada espada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso.
Tem no seu manto e na sua coxa inscrito um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este que virá. É este que virá. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, um texto que já foi inclusive objeto de exposição aqui do reverendo Marcos, no capítulo 15, versos 24 e 25, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É para esse momento da história que as últimas palavras de Ageu também apontam. O apóstolo Pedro também diz que no dia do Senhor, este dia que virá, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Neste dia, meus irmãos, os céus e a terra serão abalados uma última vez, de uma vez por todas, e o povo do Deus de Abraão, o povo que saiu do deserto, os fiéis que seguiram ao Senhor no deserto, sob a liderança de Moisés, aqueles que temiam ao Senhor verdadeiramente, sob a liderança de Davi, de Zorobabel, e todos nós, juntos, habitaremos seguros com este Deus. Isto é glorioso, meus irmãos. Isto é glorioso. Eu poderia fazer muitas aplicações concluindo este livro, mas este livro, ele foi dado, esta palavra foi dita aqui no contexto de trabalho, de reconstrução do templo. E a aplicação que eu quero fazer ao final deste livro, desta exposição, tendo em mente estas verdades tão gloriosas, é que, meus irmãos, se nós nos lembramos disso, se nós temos esta promessa tão maravilhosa de que Cristo já veio e que nós estamos vivendo estes últimos dias e que ainda haverá um grande e glorioso dia em que a glória do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo será manifestada, onde Ele de fato e de verdade humilhará todos os reis poderosos, arrogantes deste mundo, onde Ele mostrará quem de fato é o Rei, quem de fato é o soberano. Meus queridos, se nós temos essa certeza como povo de Deus, a palavra de Deus nos convoca, no verso 4 do capítulo 2, do mesmo livro do profeta Ageu: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E a aplicação que eu faço, meus irmãos, é bem simples. Se você sabe de todas estas verdades, se você sabe que o reino de Cristo é um reino inabalável, você não tem escapatória. Seja fortalecido por esta verdade, seja forte e trabalhe para o Rei, sirva ao Rei. É isto que é requerido dos seus súditos. O escritor aos Hebreus, quando comenta uma porção do livro do profeta Ageu, ele faz o comentário, tendo como base o versículo 6 do capítulo 2, que também tem termos semelhantes àquilo que nós vimos no versículo 21. Hebreus capítulo 12, versículo 26, diz assim, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Eu quero utilizar esse texto para aplicar de fato aquilo que tenho dito, que nós devemos ser fortes, corajosos e trabalhar para o Rei, para o nosso Senhor, testemunhando fielmente a respeito dele. Diz assim, escritor aos Hebreus: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, aplicando esse texto aqui, o escritor aos Hebreus diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus queridos, somos fortalecidos pelas promessas feitas e por aquilo que o nosso Rei Jesus fez e fará. Então, trabalharemos
trabalhemos firmes, pois no dia que o nosso Rei vier, no dia que o nosso Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, a Escritura nos diz que Ele trará consigo o galardão e recompensará a cada um segundo as suas obras. Sejamos fortes, meus irmãos. Sejamos fortes. O mundo, as nações, as ideologias se levantam contra a igreja, mas nós temos ao nosso lado o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E se, ao meditarmos nesse texto, ao lembrarmos da expectativa futura, isso já nos enche de alegria, já nos enche de expectativa. Eu tenho algo a lhe dizer, que na mesma proporção em que Jesus Cristo é mais glorioso do que o templo que estava sendo ali reconstruído, a eternidade também será muito mais gloriosa. Porque se naquele templo que foi reconstruído, mesmo com muita dificuldade, pisou por alguns dias, por alguns momentos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos céus, onde Ele habita. Ele não apenas pisa, mas Ele habita, e nós estaremos com Ele para todo sempre. A este Jesus, o nosso Rei, o Cristo, cujas palavras de Ageu aqui anunciam a sua glória, seja dada a glória ontem, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.